Oi, meu nome é Renata. Eu sou autora do conteúdo que você está acessando. Essa, ah, e eu vou falar sobre o capítulo Vale das Chaminés, do livro Relações Permitidas. Ahm, Nesse capítulo, tem duas coisas que eu acho que são importantes de fazer uma menção. Você vê que o treino, o conceito de combate, de batalha, ah, não é usado nessa, nessa dimensão aonde eu vi essas visões, aonde eu tive visões, n- não é da mesma forma que aqui. Para bem ou para mal, não é. Então, quem gosta de sangue, não verá. Quem gosta de mortandade, não verá. Da minha parte, eu fico feliz de ver que o conceito de batalha, de combate, é, é diferente. Ahn, Quando eu vejo alguns militares, principalmente esses que receberam treino aprofundado em qualquer país, mas que seja o top da parte militar, eu vejo a postura deles muito parecida com a postura que eu vi nessas visões, nessa etapa dessas visões, dessa regressão. Então, sim, tem combate aqui, sim, tem batalha, mas é só até aí, o resto é completamente diferente, porque não existe o conceito de guerra lá. Existe o conceito de reter, conter energias ou movimentos que, se forem deixados a livre correr, prejudicam o ambiente como um todo. Mas eu vi um treinamento como se fosse aqui para luta livre, e tinham armas, não armas como metralhadoras, pistolas, não, mas tinham bastões, tinha não era uma espada, mas olha, imagina assim bem como o Aikido. E eles treinam com esses objetos, mas a e não é um esporte, é treino para sobrevivência, para você ser o que você é. Então, a impressão que dá é que eles são contentores de energias, contentores de desequilíbrios naquele ambiente, naquela vila. Não é uma cidade, mas assim parece muito uma vila. Então, é impressionante assim que dá para haver combate, dá para haver batalha, mas você não tem o mesmo contexto do que aqui. Dores e Nereu são os pais de Tétis, mãe de Vetusta. Proteus é o marido de Tétis, e não fica claro se ele é da mesma origem que Tétis, então se ele é filho de Proteus, de Nereu e Dores. O que eu achei interessante de Nereu e Dores, e esses nomes foram os que me foram apresentados de verdade, é que eles fazem parte da mitologia grega. Eles são os pais de Poseidon também. Então, eles são os antigos deuses do oceano, do mar. Ah, Proteus também foi um nome apresentado para mim, e eu tive que correr para ver a mitologia grega, porque eu não tenho de cabeça tudo isso, eu nem eu lembrava de Tétis, mas eu não lembrava de Dóris e Nereu. Eu me lembrava que haviam as Nereidas. As Nereidas são as ninfas filhas de Nereu. Então, eu não acho que ficar indo atrás de saber se
essa mitologia grega, estava no meu cérebro e meu cérebro usou para criar, visões. É de novo o que eu falei nos outros vídeos, se você começa a querer comparar para se validar, você perde o conteúdo de transformação que essas visões vão trazer para você pessoalmente. Mas não, eu não usei mitologia grega. Sim, o nome era esse, porque os nomes em grego, eles, para nós são apenas nomes, mas eles são significados. Então é o mesmo que você realmente chamar, uma pessoa de flor. É um nome, mas é um objeto, se refere a alguma coisa. Nereudores, Tétis, Proteus, são todos nomes que se referem a coisas na Grécia. Então, na hora que eu tive essas visões, eu vejo a entidade, a criatura, a pessoa, como você queira chamar, e imediatamente se apresenta para mim. O nome é mais um título, é realmente como o nome que os nativos davam, ah, touro sentado, águia, ah, negra. É um título, é o nome de uma coisa, é uma coisa que existe. E, e lá eu entendo, olha, isso é Tétis, aí vem a tradução do cérebro, tá? Mas eu também, de novo, se você for se apegar demais aos detalhes, você não vai a lugar nenhum. Nereu, Nereu foi um caso à parte que eu estou estudando nesse momento que eu faço vídeo. Entrou o ano de 2024. Desde julho de 2023, eu tenho compreendido a conversa que Ná e Nereu tiveram de uma forma aprofundada, porque a questão do tempo é complexa. Fica fácil quando você tem que explicar que tempo é aquilo que passa no relógio. E tempo é isso. É o compasso da música. Porém, contudo, todavia, a física já explica que o tempo não é exatamente isso. E, e isso dá um nó na cabeça da gente quando você entra nesses estudos de física, de matemática, mas coisas têm acontecido que mostram para mim que esse ponto que Nereu fala, que chegaria uma época onde ele estava curioso para ver como ia ser. Bom, Nereu, na mitologia grega, ele é um dos únicos, uma das únicas potestades, fora Proteus, que é o filho dele. Proteus tem a característica de te dar o futuro. Ele é amorfo e você consegue, se você consegue segurar ele numa das formas dele, ele fala o seu futuro. É engraçado que, então, se ele é o filho mesmo de Nereu, Nereu é o único das potestades que consegue viajar, no tempo, passado, presente e futuro. Os gregos não explicam como, porque os gregos não tinham esse nível de física e de matemática, mas havia ali já uma crendice, uma crença, ou algum conhecimento que ficou gravado como lenda, mas Nereu era o único que conseguia realmente manipular o tempo. E quando eu fiz a pesquisa para entender quem era Nereu, porque eu vi nas visões, eu não sabia que havia uma potestade grega que ele já tinha o conceito de que o tempo não é linear. E eu fiquei piscando os olhos quando vi isso. Então, a conversa que eles têm, a capacidade de navegar pelo tempo, é de difícil compreensão, mesmo que a física tenha aprofundado isso. Aí vem um nó na minha cabeça, mas de julho para cá, eu não sei por quanto tempo, mas deve ficar mais claro com, com o tempo, a questão desse tempo cruzado, porque quando o Nereu conversa com Ná, a impressão que dá é que ele está falando que
em algum ponto do futuro, aquela conversa que eles estavam tendo ia ser exatamente uma cruza com o que estaria acontecendo num futuro, que, segundo as baleias e o tempo delas, é de 40 milhões de anos. Então, como que essa janela abriria, esse buraco de minhoca? Como porque é nesse sentido que ele fala, é totalmente física, é bem maluco assim. E aquilo me chama muita atenção, assim, eu não tenho essa capacidade de fantasiar. E, de novo, quando você está em uma regressão, quando você está nesse nível, as tuas ondas cerebrais, elas não estão conectadas com as ondas cerebrais que criam a fantasia. Aliás, fantasia é um nome que vem de um deus grego também, tá? E então você não tem no cérebro aquilo que precisa para você criar uma fantasia. Então, o nó vem de que se você não está conectado ao que cria fantasia no cérebro e você vê um negócio que só por Deus para conseguir entender quando um físico fala que o tempo não é linear e ele começa a dar aquelas explicações que você tem vontade de chorar, porque você fala: "Eu não vou entender isso aí nem em 1000 anos". Hã, é complicado, mas ao mesmo tempo a curiosidade é muita e eu tenho me aprofundado no que nessa conversa que Nereu teve com Ná. E assim, a única palavra que descreve as coisas que eu tenho visto, que comprovam aquela conversa, é assombroso, essa é a palavra. É isso sobre esse capítulo.